Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a empezar nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. El domingo es el mejor día de la semana, mi día favorito, porque es el día que nos congregamos como el pueblo de Dios para alabarle, glorificarle, buscar su rostro, buscar su favor y rendirle nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Y vamos a inclinar nuestras cabezas y presentarnos delante del Señor. Aleluya, Jesús. Bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre Santo. Señor, te damos gracias por este día de vida, Señor, que tú nos regalas. Padre, te damos gracias porque tus misericordias, Señor, son nuevas también en este día, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, de buscar de ti, de acercarnos a ti, Señor. Y en esta mañana, Padre Santo, presentamos nuestras vidas, Padre, tal y como somos, Señor. Y venimos delante de ti, Padre, a glorificarte, a exaltarte, Señor, y recibir lo que tú tengas para nosotros en este día. Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestras vidas, toma tu lugar, Señor, en la iglesia, Padre. Señor, que tú seas el centro, Señor, de nuestra adoración y de nuestra alabanza, no solo en este día, sino todos los días. Muévete, Señor, toca nuestras vidas en esta mañana. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Quita lo que estorba, danos aquello que necesitamos, Señor. Y que tú seas glorificado en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hermanos de la alabanza van a pasar por aquí para dirigirnos en alabanza y adoración al Señor. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo al tiempo de la alabanza y el que puede y el que quiera ponerse en pie para gozarse y cantar, y el que quiera bailar, pues también puede bailar. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas, el nuestro Dios el Padre, el mismo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, a ti sea la gloria, Señor. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Que nuestro Dios el Padre, el Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno
Aleluya. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos, en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. En el monte Calvario está una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz por su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Señor, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una
del Señor. Hasta aquí el tiempo de alabanza. Bienvenidos a los hermanos que han ido llegando y también a aquellos que nos siguen desde el Facebook, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a dar los anuncios para esta próxima semana. Vamos a dar tiempo para que los pongan en la pantalla, pero bueno, después del día de hoy empezamos aquí en la iglesia con el martes, que es nuestro culto de estudio bíblico a las 8:30 de la tarde. El viernes, nuestro culto también habitual de oración a las 8:30 de la tarde. Y el domingo a las 11:30, reunión de celebración y adoración. Al domingo a las 11:30 de la mañana, y también para los niños, su escuelita dominical, que no nos falten los niños, ¿verdad? Que son tan importantes. También, bueno, sabemos que, el 17 de mayo, que ya falta poquito. El 17 de mayo, que este año coincide en un sábado, pues en vez de celebrar el 12 de octubre, el Día de la Fraternidad, celebramos con la Fraternidad de Galicia. Celebramos Pentecostés el día 17 de mayo en Santiago. Celebramos Pentecostés y será desde la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente. O sea que hay que llevar comida o contar con salir a comer fuera. O sea, uno lleva su bocadillo, su comida o pues aprovecha para salir a comer. Y aquellos que no tengan coche, no tengan posibilidades de desplazarse a Santiago, pues hablan con nosotros para ver la forma de poder llevar a los hermanos. El día 17 de mayo, no se olviden, póngalo en su agenda. Otro anuncio que, bueno, nos están enviando todos los días en el WhatsApp de la iglesia, o si no también a través de YouTube de las Asambleas de Dios. Podemos estar viviendo 50 días con el Espíritu Santo, aprendiendo pues una cualidad, ¿no? del carácter de Dios y de la persona del Espíritu Santo, cómo Él puede ayudarnos, capacitarnos, sostenernos en nuestro día a día como cristianos. Jesús se fue, pero dijo que no nos dejaba solos, ¿verdad? Que enviaría de su Espíritu que mora en todos y cada uno de los creyentes en Jesucristo. Y hay otro anuncio que no está ahí puesto, pero ya nos vamos adelantando, que nuestra salida mensual de evangelismo este mes va a ser el día 24 de mayo, el sábado día 24. Nos reuniremos aquí, si Dios quiere, el sábado 24 a las 4:30 de la tarde para salir a evangelizar. Bueno, como todos los meses y los primeros días del mes nos acordamos de aquellos que cumplieron años. ¿Quién cumplió años? ¿Hay alguien que cumplió años en el mes de abril? ¿Ah? Oye, perdona. Cristina. Cristina. Te pones de pie, Cristina. ¿Hay alguien más que cumplió años? No sé qué están señalando. Hay Andrew, ¿no? Andrew también cumplió años en el mes de abril. ¿Quién más cumplió? Silvana, ¿tú o el niño? Ah, el niño, el nieto de Silvana también cumplió años. Bueno, pues vamos a celebrar, ¿no? Con los hermanos que están aquí, que cumplieron años, y que Dios los bendiga. Juan. Cumpleaños. Cumpleaños feliz.
venido hoy a adorarte, permítanos hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora queremos poner delante de estos hermanos que tú le has dado el privilegio de cumplir un año más de vida, Señor. Rogamos tu presencia en sus vidas, amén. Y que tú le llenes sus vidas de bendiciones, Padre Celestial. Pero sobre todas las cosas, Señor, que cada día de su vida sea entregada para el servicio de tu bendición sobre ellos y sobre su familia. Amén. Perdona nuestros pecados, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lectura de hoy está en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Mientras buscan, bueno, ese es el Sermón del Monte, ¿no? Las bienaventuranzas. Y bueno, digamos que Jesús describe en este pasaje 5 características de gente feliz, ¿no? Que son un poco paradójicas, digamos así, ¿no? A veces pensamos, el mundo piensa, cree que la felicidad está pues en tener riquezas, en disfrutar de placeres, en estar todo el día de juerga. Ah, pues sí, está apagado el micro, perdón. En estar todo el día de juerga, pero Jesús describe esas características que son las principales, 8 características, que son las principales gracias de un creyente. ¿Tienen todos la lectura? Bueno, empiezo yo con el versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de... Falta el 10, ¿no? Perdón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas y fueron antes de vosotros. Amén, amén. Como decía antes, es una paradoja, y una paradoja es algo contrario, parece que es contrario a toda lógica, ¿no? Y dice, bueno, que los que lloran, y en todo esto Jesús, nuestro Maestro, pronuncia una bendición presente y promete también una bendición futura, ¿verdad? Bueno, hoy celebramos un día especial. Todos los días son especiales porque estamos vivos, pero hoy las mujeres y aquellas que Dios pues, nos concedió, ¿no? El poder ser madres, porque el salmista dice que herencia del Señor son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Entonces las mamás, hoy mamás y abuelas, que Dios nos permitió ver a nuestros nietos, yo le estoy muy agradecida al Señor por mi hijo, por mis nietos, que son una gran bendición para mi vida, y como yo, todas las madres. Y nuestra hermana Gilberta ha preparado una poesía que nos va a recitar para las madres. Es un regalo para las mamás y abuelas que estamos aquí, que también nos siguen a través del Facebook. Bueno, felicidades a todas las madres. Amén. Esto es un poquitito de lo que se merecen todas, porque es un día especial y ustedes son todas especiales. Dice: es imposible en un día resumir lo que sentimos, devolverle a nuestras madres uno a uno cada mimo, cada beso y caricia, cada noche de desvelo. No alcanzan los adjetivos para describir lo bello, lo hermoso de todo aquello que en sus brazos recibimos. Porque una madre es amor, es dulzura, es pasión, coraje y fortaleza manifiesta en el dolor. Es paciente y cariñosa, nos demuestra comprensión, nos protege y nos orienta, nos da siempre lo mejor, capaz de entregar su aliento y su propio corazón por el hijo al que ama si tuviese la ocasión. Gracias, Señor, por las madres, por dotarlas de tu amor y de todos los atributos que llevan en su interior. Que Dios les bendiga mucho. Amén.
obsequio. Aquellas que son mamás pues se ponen de pie y las hermanas prepararon para obsequiarnos un presente en este día. Y nuestro pastor va a estar orando por las madres. Nós vamos orar pelas madres, mas o versículo que está aqui no número 6:24, que diz assim: Jeová te bendiga e te guarde. Amém? Amém. Vamos orar por cada madre e que o Senhor bendiga, que o Senhor siga obrando e ministrando na vida de cada um. Padre, te alabamos, Senhor, por tua bondade, graça e misericórdia, pelo privilégio, Senhor, de poder estar na tua casa mais um dia, por cada madre, Senhor, que aqui está presente com nós outros, e aquelas que também, Senhor, estão nos vendo por internet, que o Senhor venha bendizir as suas vidas, os seus corações, cada dia, Senhor. Pai, o Senhor tem dado o privilégio de serem madre e cuidar dos seus filhos, de educá-los, de orientá-los, de dirigi-los, Senhor. Que o Senhor siga ministrando, dando sabedoria e graça a cada uma, Pai, cada dia, até que o Senhor venha. Oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Amém. A madre que não estiver, o padre estiver, leva para a madre. Sí. Si no está la mamá y está el papá, puede llevar para la mamá. As madres se põem em pé. Sí, sí. Si no es posible ser abuela sin haber sido mamá. Bueno, si alguna mamá hoy no asistió, el próximo domingo que venga, bueno, pues se lo entregamos. Sí, o si viene martes o viernes. Bueno, vamos a seguir con nuestro culto y vamos a recoger la ofrenda. Ya mandaba a los niños a la escuelita, pero antes de todo, pues vamos a recoger la ofrenda. Cristina, pasas por aquí y nos ayudas a recoger la ofrenda en el día de hoy. Señor Padre Celestial, en esta hora que estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Padre. Y te pedimos en esta hora de una manera especial, Señor, que bendiga nuestra vida, Señor, que abra puertas de bendición, Padre, a aquellos que necesitan tu trabajo, que nos proveen de una manera especial. Y te pido que bendigas el dador alegre, Señor, aquel que ofrenda y diezma con alegría, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es
¿Quieres ir a la visita? ¿A la escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Porque gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Le voy a pedir a la hermana Nervis que ore por los niños y también por este tiempo en el que vamos a escuchar la palabra del Señor, que nuestro pastor, el hermano Antonio, nos va a compartir en esta mañana, y prestando atención porque la palabra del Señor es la que cambia y transforma nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para alabarte y glorificar tu nombre. Señor, te pedimos que cuides a esos niños, Señor, que los bendigas, Señor, que le des gracias a la profe, Señor, para incluirlos en tus caminos, Señor. Bendícelos y cuídelos en cada momento. Ahora te pedimos, Señor, que obres en el pastor, Señor, para que llegue a nosotros su palabra, Señor, para que tú seas fuente, Señor, para que nos enseñe, Padre, y úsalo como instrumento para que tú seas obrando cada día en nosotros. En tus manos lo ponemos en este tiempo, Señor, para tu gloria. Amén. 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 Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Dios bendiga a todos. Amén. Nesta manhã. E queremos falar sobre sanidade nesta manhã, mas sanidade da alma. Amém. E para tanto, nós vamos abrir nossas Bíblias de Juízes, no capítulo 11. Juízes é o 7º livro da Bíblia, depois de Josué, depois dos 5 livros do Pentateuco, não é? Temos aí Josué, logo depois Juízes. E vamos falar sobre a vida de Jefité. Jefité foi um guerreiro valente, também foi juiz de Israel por 6 anos, foi membro da tribo de Gad. Pero vamos ver que a sua história começa com o rechaço. Ele era filho de Galaad, pero sua madre era uma prostituta, o que levou a seus irmãos a expulsá-lo de sua casa, para que não compartilhe de sua herança. Apesar disso, Jefité, ele se converte em um líder de uma banda de aventureiros. E quando os amonitas atacam a Israel, os anciãos de Galaad recorrem a Jefté para que os guiara em la batalha. Aunque inicialmente Jefté duda, pero aceita o liderazgo com uma condição que, se ganhar, seria um chefe permanente. E a sua história é um reflexo da redenção e da soberania de Deus, mostrando como alguém rechaçado pode ser usado por Deus para um propósito maior. Assim que vamos fazer a leitura de Juízes capítulo 11, versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Jefité, galadita, era esforçado e valoroso, era filho de uma mulher rameira, e o padre de Jefité era Galaad. Pero a mulher de Galaad lhe deu filhos, os quais, quando cresceram, echaram fora Jefité, dizendo-lhe: não heredarás em la casa de nosso padre, porque eres filho de outra mulher. Huyó por Jefité de seus irmãos e habitou em terra de Tob, e se juntaram com ele homens ociosos, os quais saíram com ele. Aconteceu, andando o tempo,
que os hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. E quando os hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, os ancianos de Galaad foram atrair a Jefité de la terra de Tob. E dijeron: Jefité, vem e serás nosso jefe, para que peleemos contra os hijos de Amón. Jefité respondeu aos ancianos de Galaad: Não me aborreciste vosotros e me echaste de la casa de mi padre? Por que, pois, venís agora a mim quando estáis em aflição? Até aqui. Esse texto, ele relata a história de Jefité, que por circunstâncias fora de seu controle, não era do controle dele, ele nasceu de uma relação fora do matrimônio. E seus irmãos o echaram de sua casa. E lhe disseram: não vais a receber nenhuma herência de tu padre, porque eres filho de outra mulher. Quizás em seus recordos, Jefité não havia o abraço de sua madre, pois vivia com seu padre, e ao ser um filho ilegítimo, ele era despreciado por os ancianos de Galaad. E ele terminou sendo expulsado da sua própria casa, sem que nada fizesse algo para impedi-lo. Podíamos dizer que, ademais de experimentar o vazio que havia deixado a sua madre, também sofreu muitos anos de rechaço de seus irmãos. A indiferença de seu padre e os ensinamentos do povo, enfim, ele recebe a consequência de algo que ele não havia causado, que foi ser rechaçado e sacado da sua casa. E na verdade, muitos nos dias de hoje han experimentado situações parecidas de Jefité, e apesar de haver chegado aos pés do Senhor Jesus Cristo, seguem sofrendo por essas heridas. E o Salmo 27, o versículo 10, ele diz assim: aunque mi padre e mi madre me dejaram, com todo Jeová me recorrerá. Aí está o isso. Aunque mi padre e mi madre me dejaram, com todo Jeová me recorrerá. Esse versículo expressa uma profunda confiança em Deus, como nosso protetor, como nosso refúgio. E a frase aí que diz: aunque mi padre e mi madre me dejaram, simboliza a possibilidade de abandono, incluso por parte das pessoas mais cercanas, pessoas mais queridas. Sin embargo, a promessa está aí: Jeová me recorrerá. Ou seja, ressalta que, aunque o ser humano pode falhar, Deus nunca abandona quem confia em Ele. E Davi, ele escreve esse salmo, e ele escreve essas palavras em meio de dificuldades, reafirmando a sua fé em que Deus sempre estará com ele. Incluso nos momentos de maior soledade ou adversidade, esse versículo nos recorda que, sem importar a circunstância, Deus é um refúgio seguro e seu amor é incondicional. Porque Deus nos toma em seus braços para llenar esse vazio, sanar essas heridas e dar-nos o consuelo que nós necessitamos. Sei que há coisas que nós não podemos cambiar, sim ou não? Há coisas que nós não podemos cambiar. Pero sim, com a ajuda de Deus, la podemos superar. Não podemos cambiar, pero la podemos superar. E esse processo, Deus nunca nos deixará só. Se fôramos e mirássemos a história de Gênesis, no capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21 também, ali quando habla de Agar,
que ela fora expulsada por Abraão e Sara, né? E lhe deram simplesmente pão e um recipiente de água, porque Sara disse que Ismael não heredaria juntamente com o seu Isaac. E eu disse, não deu nem um camelo, nada, né? Simplesmente amarraram todos os seus ombros e la despediram como com seu filho Ismael. E diz a história que ela andou errante por o deserto de Berseba. E quando faltou água, e estando sola com seu filho Ismael, pensou que o que lhes esperava era a morte. Eu sei que hoje é dia das madres, pero quantas madres han passado situações parecidas, heridas, caminhando em um deserto e lutando com seus filhos. Sin embargo, a palavra diz que Deus nunca deixou sola a Agar, porque quando ela puso a seu filho debaixo de um arbusto, sem ter água, Deus escutou o choro do muchacho, sentir-se abandonado e sentir que sua madre lhe alejava para não vê-lo morrer. Então o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: "Que te passa, Agar? Que te passa, Agar? Não temas, que Deus ha escuchado o choro del niño." Esta pergunta do anjo de Deus a Agar, que te passa, Agar? Não é só uma consulta sobre seu estado, sino uma invitação a confiar em Deus. É uma invitação a confiar no Senhor. O anjo estava dizendo: levanta-te, toma-lo de la mano, que eu harei de ele uma grande nação. Era o que Deus estava dizendo. Abraão se quedou muito preocupado quando Sara pediu que despedisse Agar de sua casa. Pero Deus havia dito: tranquilo, Abraão, eu o cuidarei e harei dele uma grande nação. Ou seja, Deus nunca nos abandonou, sino que abriu seus olhos e lhes proveu a água e o sustento, e lhes deu promessa de que lhes devolveu o ânimo e o gozo em suas vidas. Assim que o primeiro ponto é que Deus nunca nos deixa. Segundo ponto que podemos ver é que os ressentimentos nos estancam, pero perdonar nos impulsará para continuar. O segredo não é estar ressentido, senão o segredo é perdonar para seguir adelante. E uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é perdonar. Há milhares de pessoas em um mundo que vivem vidas amargadas. Que? Já estou escutando outra vez. Eles llenan de ódio porque não sabem perdonar e não han aprendido a perdonar. E deixar ir os sentimentos do passado e finalmente sentir o alívio do perdão em nosso coração é difícil, mas não é impossível. Já tenho falado com muita gente dizendo: não, pastor, para mim é muito difícil perdonar. Mas eu digo, o perdão faz bem a quem lo entrega. Não é a quem é perdonado, senão a nós outros que perdonamos. E nós vamos ver isso em Gênesis no capítulo 37 ao 41, quando os irmãos de José, movidos por envidia, o venderam como escravo a uns mercadores, né, que iam ao caminho ao Egito. E todos sabemos as coisas que sucederam à raiz do que eles disseram. Pero em determinado momento da sua vida, tuvo que estar novamente frente a eles. E não foi fácil. Não foi fácil. Para você e nem para seus irmãos. E aqui teremos o terceiro ponto, que, sem embargo, perdonar nos ajuda a sanar as heridas.
E no capítulo 41 de Gênesis, nós vamos ver que José, lá no versículo 9, diz que José se acordou dos sonhos que havia tenido acerca de eles, acerca de seus irmãos. Ou seja, José sabia a hora, qual era o propósito de que havia sido enviado ao Egito. Pero, apesar de que ele conhecer o propósito, porque for enviado ao Egito, havia algo em seu coração, pelo qual não se deu a conhecer. E José então ele chora mais de uma vez, depois de encontrar com seus irmãos. Nós vamos ver que José acusa seus irmãos de espias, nos pôs no cárcere durante 3 dias. Sim ou não? Logo deixou preso a Simeão, até que seu irmão menor Benjamim fora até eles. Quando Benjamim veio, ele escondeu a sua copa no costal de Benjamim. Sim ou não? Sim. Depois seus irmãos se apretam ou não? Sim. Até que no final José chora por 3ª vez e saca tudo o que havia em seu coração. Então ele lhes disse: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Pero não se preocupem, nem se reprochem por nada. Como vós todos podeis ver, não foram vocês os que me enviaram acá, senão que foi Deus que me trajo. Assim que orar, libera e ajuda a sanar heridas. E orar nos libera pouco a pouco. Pero quando depositamos toda a nossa ansiedade, sentimentos e emoções em Deus, então receberemos força para afrontar as coisas que nos han afetado durante anos, como no caso de José. E quizás alguém tem anos como cristiano, pero todavia há pessoas que não suportam vê-las. Eu sou cristiano, pero aquele que me ha hecho coisas, esse não quero ver, esse não hablo com ele, esse se passa por la cera, eu vou ao outro lado, e isso e aquilo outro. Pero é cristiano. Pero a palavra diz que é necessário superar esta situação. E nós vamos ver mais um caso, no caso de Esaú e Jacó, quando Jacó toma a primogenitura de Esaú, aunque de forma que seu irmão a princípio não dava valor, e ele lá comprou por um guisado. Pero depois, assim que Esaú odiava a sua irmã Jacó por enganar, seu ódio era tão grande que ele queria matar. Aleluia, tem vários. Os predicadores, olha. Que doente. Apaguei, irmãos, o móvel, por favor. Assim que Esaú odiava seu irmão Jacó por enganá-lo. Né? Pero ao encontrá-lo, quando Jacó volvia da terra de Labão, o choro
com seu irmão Jacó, né? Foi liberador. E a Bíblia nos ensina que é necessário sacar esses ressentimentos do passado para sentirmos livres. E por fim é esse peso que está carregando por anos. Há pessoas que sofrem por anos, por coisa que o outro nem se acorda mais. E a gente fica dando ali todo dia, né? Um pouquinho de leite para ele, um pedacinho, um troço de pão. Por coisa que às vezes alguém dijo e a pessoa tomou como para si e disse, e não tem nada a ver. Assim que Jefté, ele foi buscado por os anciãos de Galaad e Jefté então lhes recordou, mira, os recordou o que eles haviam feito, dizendo, no versículo 7 de Juízes 11, não me aborrecistes vosotros e me echastes da casa do meu padre? Por que, pois, venis a hora a mim quando estáis em aflição? Imagino que essa foi a melhor oportunidade de Jefté para vingar-se. Agora eu vingo de vosotros. E ele diz, né? Seria a oportunidade de Jefté vingar-se de lo que havia passado e sofrido. Mas se hacía isso, sabe o que significaria? Um estancamento espiritual na sua vida. E por essa razão, ele deixa de lado seus ressentimentos e aceita convertir-se em líder de Israel. O que aprendemos? Que necessitamos deixar as heridas do passado para avançar na nossa vida espiritual. Assim que o quinto ponto é sanar as heridas do passado, é essencial para crescer espiritualmente e viver com paz. Há muitos crentes que não têm paz, porque estão vivendo heridas do passado, porque lá atrás me disseram assim e vão ser outra vez. Tinha um irmão que ele dizia, tinha um dito que ele dizia que gente não é gente. Porque se gente fuera gente, não haria lo que a gente lo hace. Si la gente fuera persona. Se a gente fosse pessoa, não haria lo que a pessoa lo que hace. Porque sempre há algo. Sim ou não? Sempre há algo. E nós temos que estar prontos para perdonar. Assim que sanar as heridas do passado é essencial para crescer espiritualmente e viver com paz. Às vezes nós estamos tão felizes, tão contentes, alguém nos acha alguma coisa e aquilo entra dentro, perdemos a paz. Perdemos a comunhão. Sim ou não? Perdemos a comunhão com Deus. Não conseguimos orar, não conseguimos cantar, não conseguimos ler a Bíblia. Sim. Nos ponemos, já porque pular isso assim, mas eu vou ser assim, assim, assim. Eu vou dar a volta, eu vou ser assim, eu vou por cá. É do ser humano. Às vezes estamos levando cargas emocionais que nos impedem avançar. Pero Deus nos invita a deixar atrás o dolor, a confiar no seu amor e em sua restauração. Porque se Deus ha dito algo a nós outros, Ele fará. Ele vai usar homens, vai usar mulheres, pero não depende do homem e da mulher, porque Ele é Deus. Agora, se Ele diz que não vai fazer também, pode fazer o que queira. E não vai ser. E ponto. Pero eu me acordo sempre das palavras e nunca tive uma mensagem que sim, vale, pero como a da reunião de fraternidade do ano passado,
quando o irmão dizia: irmãos, você tem que estar bem com Deus. É o primeiro passo. Ele disse que estava angustiado por coisas que via, por coisas que dizia, por coisas que estavam acontecendo aqui, acontecendo lá. Ele dizia: ei, comigo não passa nada. Só tenho problemas, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro, tenho essa dificuldade, tenho aquilo. E Deus disse: mira, tu tens, a primeira coisa que tens é estar bem comigo. Porque se não hacemos assim, se não estamos bem com nós outros, não vamos estar bem com nada. Então tem que haver cura. Ouvi um missionário dizendo que a maior preocupação do seu pastor com os missionários é se ele e a família estão bem. Diz: primeiro vós outros, depois a igreja. E nós só temos que estar primeiro, se estivermos bem, vamos estar bem com os demais. Mas se não estou bem, não vou estar bem. Se estou mal, tudo que o outro faz, ele diz: isso é para mim. Aquilo é para mim, aquilo outro é para mim, isso também é aquilo. É assim ou não? Assim que o perdão é a clave deste processo. Ou seja, não significa que vamos olvidar, senão liberar o ressentimento e permitir que a graça de Deus transforme as nossas emoções. Também é importante a renovação de mente, é dizer, cambiar nossa perspectiva e enfocar-nos em aquilo que nos edifica. Há pessoas que só põem enfoque em lo malo. Você viu o que passou? Mas não vê as outras coisas, não vê o bueno. Mas isso é normal. Quando se põe um folho branco e faz um ponto em negro nele, pelo que está vendo? Todo mundo não vê o folho branco, não vê o negro. O psicólogo faz isso, o que está vendo? Não dá não. Assim que permitimos, enfoquemos naquilo que nos edifica. E isso é um conselho do apóstolo São Paulo, quando lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, ele diz assim: olvidando certamente no que queda atrás, e estendendo-me a lo que está adelante, prossigo ao quê? À meta. O que passou, passou. Sirve como aprendizagem, sirve como experiência para não nascermos outra vez, pero seguimos para adelante. Assim que se estás atravessando um processo de sanação, recorda que cada passo hacia a liberdade espiritual vale a pena. O azeite e o vinho têm um profundo significado espiritual na Bíblia, especialmente no contexto de sanação e de restauração. Em Lucas, no capítulo 10, na parábola do bom samaritano, menciona que o samaritano ele verte azeite e vinho sobre a herida do homem que estava herido. O que simboliza isso? Simboliza o cuidado e a misericórdia de Deus. O azeite representa a unção, sanidade e o Espírito Santo. E no Antigo Testamento o azeite se usava para ungir aos sacerdotes, aos reis, simbolizando a presença e o poder de Deus. E o vinho? O vinho simboliza a graça, a sanidade interior, a sangue de Cristo. E o vinho também se usava como remédio medicinal, no qual reforça seu significado de restauração espiritual. Assim que juntos, azeite e vinho representa o cuidado divino, a sanação e a restauração que Deus nos oferece àqueles que estão heridos, tanto fisicamente como espiritualmente. Assim que devemos buscar de todo o nosso coração ao Senhor Jesus, porque sem dúvida alguma é o único que pode sanar
nuestras heridas más profundas. Às vezes, como já disse, não há paz em nossa alma. Pero não é por as feridas que nos causam, senão por as heridas que nós outros causamos a outras pessoas também. Aqueles sentimentos que nos culpam vêm à nossa alma, até o ponto de que às vezes a tristeza invade nosso sentimento e leva a pessoa à depressão. E muitas vezes sofrimos por as heridas que nos causaram, como na vida de Jefité. Pero a consciência também nos acusa por o dano que hacemos e não há paz em nosso interior. E o mesmo Judas, né, terminou quitando-se a vida ao ser acusado por sua consciência por o que havia feito com Jesus, traicionado a Jesus. Pero ser que estemos heridos ou que hayamos herido alguém, Deus quer sanar nossa alma. E Jefité foi rechaçado por sua família, sem embargo, apesar de ser despreciado e expulsado, mais tarde foi buscado pelos anciãos de Galaad para liberar a Israel na batalha contra os amonitas. E a sua história nos ensina que o rechaço não define nosso destino. Jefité não guardou rancor, senão que aceitou o chamado e confiou em Deus para guiá-los. Não foi os anciãos de Galaad que foram em busca dele, foi Deus que o preparou. Assim que, eu fui rechaçado por isso, por aquilo, isso se põe como... Não. Levanta a cabeça. Busque a presença de Deus. Porque o homem e a mulher podem rechaçar, mas Deus não. E isso não define o nosso destino para aquilo que Deus tem proposto na nossa vida. Mira que José, estando no Egito, ele poderia ter barrado a cabeça e disse, aqui acabou. Mas não. Ele se esforçava, ele trabalhava com alegria, com gozo, onde quer, e sempre as pessoas pondo trampa na vida dele. Pero a palavra de Deus que diz que Deus era com ele. E se Deus é com nós outros, quem será contra nós outros? Nada. Nada. Assim que Deus deseja esta manhã sanar heridas de nosso coração. E o sacrifício de Cristo não só tem o propósito de perdonar nossos pecados, senão também de criar em nós outros uma nova natureza livre de todas as ataduras do mundo. Ao morir na cruz, Jesus não só nos limpiou do pecado, senão que também nos deu a oportunidade de viver uma nova natureza guiada pelo Espírito Santo. É o que estamos todos os dias recebendo uma palavra aí sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. E um versículo que me gusta muito de Pablo é de 2 Coríntios 5,17, que diz, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e que todas são hechas novas. Assim que não há maldição, não há nada. Se você libera perdão, se você perdona, se você busca a presença de Deus, se você tem Jesus na sua vida, tem que ser um crente feliz e com paz e com gozo na sua alma. Amém. Isso significa que em Cristo já não estamos dominados pelas ataduras do mundo. Ou seja, do medo, do pecado, do dolor passado, senão que podemos caminhar em liberdade e plenitude. E esse regalo de graça nos chama a viver com propósito. Qual é o nosso propósito, irmão? Servir a Deus enquanto estamos aqui. Amém. Adorar o Senhor, mas o nosso propósito é o céu. Amém.
A nossa meta é a presença de Deus e estar com o Senhor para sempre. Sim ou não? Ou é só essa terra? Não. Aqui tudo passa. Alguém disse que viemos a esse mundo sem nada, as pessoas lutam por tudo e se vão sem nada. Pero o crente não vai sem nada, ele vai para estar com o Senhor. E ali tem o Senhor preparado tudo aquilo que Ele tem reservado para nós outros. Pero também o Senhor nesta manhã quer restaurar o nosso coração de toda impureza e de todo ressentimento. O Salmo 147 e o versículo 3. E aqui terminamos. E eu quero que você leia comigo. Vamos ver se... Salmo 147, versículo 3. 147. Versículo 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Estamos quebrantados no coração e vendas sus heridas. Mais uma vez, para ensaiar este urbano. Estamos quebrantados de coração e vendas sus heridas. Amém? Amém. Esse versículo sublinha o quê? A composição de Deus hacia a esses afligidos, né? Aqueles que estão afligidos, recordando que Ele está presente para sanar corações rotos e blindar alívio àqueles que o buscam. Assim que antes de conhecer o Senhor, nós estávamos com a nossa alma rota e herida. Pela graça de Deus nos restaurou. E nós vamos cantar uma alabança e vamos estar orando. E eu pido à igreja para se poner em pé. Declara isso ao Senhor nesta manhã. E se há que perdonar, perdona. Porque a graça de Deus está aqui nesta manhã.
ciego más, hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Aleluia. Não sei se alguém que viveu Revité ou outra situação, mas nesta manhã o Senhor aqui está aqui para poner azeite e vinho em esta herida e sanar o coração. E como dissemos, há coisas que não podemos cambiar. Pero Deus é o que dá graça para superar. Amém. E se há algo que está em teu coração, nesta manhã que veio a tua mente e diz, olha, tem algo assim que habla com o Senhor agora. E se não tens força, diz, Senhor, eu de mim mesmo não tenho força. Mas tu lo tens, Senhor, e tu lo podes fazer. E o Senhor pode fazer, obrar na sua vida nesta manhã e trazer sanidade. Sanidade espiritual ao teu coração nesta manhã. Vamos orar? Padre querido, Senhor, temos exposto, Senhor, nesta manhã a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, ela nos confronta. A Tua Palavra, Senhor, é a verdade. Mas ela nos confronta, Senhor, não para nos destruir, para nos humilhar, senão para nos trazer sanidade, para nos trazer vida, para nos trazer paz, para nos trazer esperança, Senhor. E nesta manhã, Senhor, a Tua Palavra como azeite e vinho, Senhor, que vem sanar heridas aos corações, as vidas, Pai, há algo que está aí, Senhor, em seu coração há tanto tempo. Senhor, já encontrado um sítio em particular, mas nesta manhã, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, que esse irmão, que essa irmã que esteja aqui na igreja ou que esteja nos vendo por internet, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, possa sacar tudo isso afora, Senhor, e perdonar e ser bendecido por Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Que ele possa sentir, Senhor, o azeite e o vinho sendo derramado sobre o seu coração nesta manhã, para a glória do Teu nome. É o que pedimos agora, no nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Podeis tomar vosso assento, agora vamos participar da cena desse com o nosso irmão Juliano. Amén, amén. Continuamos en este mismo espíritu. Este mismo espíritu, porque es un día especial, un día donde vamos a tener también, vamos a participar de esta Santa Cena, en la cual conmemoramos y recordamos ese sacrificio del Señor por nosotros. Y Él vino a sacrificarse también, rompió el velo y ocupó nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo tengamos la oportunidad también de ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para los oportunos socorros. Si alguno de nosotros en algún momento, como dijera el pastor antes, está pasando por alguna prueba, está sentindo en su corazón, siente que de alguna manera necesita esa renovación de comunión con el Señor, este es el momento también de ir a su presencia. Y yo le voy a pedir a mi hermana Pilar y a mi hermana que esté conmigo aquí. Dice la palabra del Señor en Lucas 22, del 15, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa,
dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aleluya, Señor. Esta mañana queremos agradecerte, Señor, agradecerte por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, por tu sangre que derramaste, Señor, en nuestro sudor, Padre Santo. Señor, gracias porque nos has dado salvación y vida eterna, Señor, y perdón de pecados, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos rompiste el velo y nos abriste la entrada, Señor, al Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu perdón y por tu favor sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vamos ahora a preparar. Señor Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias porque aunque tú fuiste crucificado en esa cruz y diste tu vida por nosotros, ahora en este momento estás aquí con nosotros a través del Espíritu Santo. Y pido, Señor, Espíritu Santo, que tú vengas con un renuevo a nuestros corazones, que traigas perdón si hay que perdonar, Señor, pero que podamos tomar este pan que representa tu cuerpo, Señor, como el que fue quebrado por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le pido a los hermanos que van a tomar la Santa Cena que se pongan de pie para que ellos puedan repartir. Y vamos en este tiempo también en lo que reparten, vamos cada uno a ponernos en comunión con el Señor, como dice el pasaje, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Cada uno pongámonos en cuenta, miremos nuestra condición delante del Señor y clamemos y pidámosle a Dios también por nosotros, por nuestra comunión con Él y también por aquellos que amamos, nuestra familia, nuestros hermanos en esta hora. Gracias, Señor. Oh Padre Santo, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por Dios mío, este tiempo maravilloso en el cual recordamos, Señor. Padre, esa entrega, Señor, en ocuparnos tu lugar, Señor, allí en la cruz, ayudarnos contigo, Dios Santo, salvación, darnos sanidad, por tus llagas, por nosotros curados. Oh Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, por la obra maravillosa que he comenzado en cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor. Sana, perdona cualquier pecado, Señor. Y únelos, Señor, y fortalécelos, Señor, para poder, Dios mío, continuar, Dios mío, creciendo hasta alcanzar tu cruz y poder llegar a tu presencia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo
habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa. Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias por tu entrega, por tu sacrificio. Gracias, Dios mío, porque podemos ir ante ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Cantemos con gozo. Su gozo me hace sentir, llena de gracia mi alma, con esta dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Dañar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para despedir. Haremos una oración. Señor y Dios, hoy estamos aquí reunidos, Señor, para darte a ti la gloria, la honra, el honor, para darte todo aquello que mereces, porque tú, Señor, nos diste todo, Señor, sin ser merecedores de nada, Señor. Nos postramos ante ti, Señor, y te pedimos, Dios mío, que salgamos cada día reformados, restaurados, restablecidos, Señor, en tu verdad, llenos de tu presencia, unidos por tu Espíritu, para poder, Dios mío, caminar en pos de ti cada mañana, con fuerzas renovadas, confiando en aquella esperanza que tenemos en ti, esperanza que vive en nuestros corazones y que sabemos que tú nos la vas a dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Amém? Estamos felizes? Amém? E por que estamos felizes? Porque a vitória é nuestra por la sangre de Jesús. La vitória é nuestra por la sangre de Jesús. Que a graça do Senhor Jesucristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Deus bendiga a todos e que tenhais um dia bendecido juntamente com vossa família.